Meus queridos irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor, na paz do nosso Senhor. Mais um domingo, distantes, porém aproximados pela palavra, não é? Nós estamos ainda no tal distanciamento social. Ainda não retornamos, mas estamos com nossas mensagens, estudos todos, para que continuemos, né, no estudo da palavra de Deus, a fim de que cresçamos no conhecimento do Senhor, como Ele mesmo ordena, através do ensinamento dos seus apóstolos. Então, irmãos, nós vamos ver hoje, né, uma pregação diferente das que nós temos ouvido nesses dias. Vou falar sobre isso. Nós vamos ver sobre a consequência do pecado e a graça de Deus que nos alcança. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 3, do 8 ao 18, não é? Aliás, ao 12, que diz assim. Vamos ver aqui sobre as consequências do pecado e sobre a graça de Deus para conosco. Quando ouviram a voz de Deus, Adão e Eva, que andava no jardim pela virada do dia, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vamos ver só até aqui, nessa parte que o homem, a mulher, jogou a culpa na serpente do mesmo jeito. Então, irmãos, olhem só. Ainda hoje conversei com um irmão acerca disso, acerca das nossas pregações e acerca das pregações que ouvimos, na sua grande maioria. Então, nesses dias, especialmente nesses dias de distanciamento social, nós temos navegado, até porque o que não falta é tempo. Então nós temos navegado em nossos estudos, a gente dá uma passada pelo YouTube, até porque alguns irmãos nos falam: eu vi uma pregação tal, eu vi o pastor tal. Então nós temos dado uma olhada nas mensagens de pastores conhecidos, pastores nossos, digamos assim, e até alguns muito chegados mesmo, parentes até, né? E o tema, irmãos, invariavelmente é a graça de Deus no sentido de nos abençoar, a graça de Deus no sentido de nos livrar do coronavírus, que é o tema recorrente agora, tema do momento. É a graça de Deus no sentido de nos consolar, de nos confortar, enfim, cuidar de nós, um amor fraternal próprio do Pai, como se todos fossem, de fato, filhos de Deus, como se todos estivessem vivendo em santidade de vida, demonstrando uma grande intimidade com Deus, o que não é o caso e nós sabemos disso. Muito bem, irmãos. Ainda que nos sejam agradáveis, ainda que aparentemente estejam corretas todas as mensagens que prometem bênçãos de Deus, mesmo com base em um texto bíblico, como vemos, essas mensagens, irmãos, podem ser falsas e geralmente são, se não abordarem a nossa condição de pecadores diante de um Deus santíssimo, um Deus que não pode condescender com o pecado. Essas mensagens, na quase totalidade, as que eu vejo, pelo menos dou uma olhada, quando alguém me fala, eu vou dar uma olhada, na quase totalidade, não mostram que o nosso bom Deus, antes de abençoar o pecador, com supostas bênçãos que lhes são agradáveis, em primeiro lugar, confronta-o com o seu pecado pela sua palavra, para que ele entenda a gravidade da situação e se arrependa. Não pode ser diferente disso, irmãos.
Foi assim que Deus agiu com o seu primeiro filho, a sua primeira criação humana, Adão. Deus estava tratando com um pecador, o seu filho que ele fez ali, o primeiro homem que pecou, e por isso precisava reconhecer o seu pecado e se arrepender. Portanto, desde o princípio, o nosso bom Deus deixou bastante claro que não há como compreender a salvação, a maior de todas as bênçãos, não é a criação, é a salvação, sem compreender a queda, o pecado, a maior de todas as desgraças. O pecado da desobediência, o pai de todas as maldições, né? Então, irmãos, infelizmente, por causa de pregações humanistas que nos agradam, a maneira como tratamos o pecado, como se fosse algo de pouca importância, é muito mais comum do que nós temos consciência. Nós podemos perceber, e até já ouvimos de alguns irmãos que andam em pecado deliberado, e nós chamamos a atenção há anos, né? Nós já vimos isso, e depois a gente pede perdão a Deus. Afinal, como essas pessoas imaginam, e com certeza imaginam isso, nós somos pecadores mesmo, e Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador, e é verdade. Só que eles imaginam, tipo assim, cada um no seu papel. O meu papel é pecar, o papel de Deus é me perdoar. Ou seja, irmãos, por causa de pregações humanistas, os ditos crentes, na sua grande maioria, que se consideram crentes, para eles o pecado é algo banal. Logo, por conseguinte, o perdão de Deus também. É só pedir perdão e o pecado está perdoado. Eu já vi uma irmã me dizendo a mim, todo aquele que confessar que Cristo veio na carne, ela não sabe nem o que quer dizer isso. Então, irmãos, é só pedir pecado e a pessoa fica livre, inclusive para pecar de novo. Aí é só pedir perdão de novo. Será perdoado de novo, porque Deus é perdoador. Ele é ensinado isso nas igrejas, nas pregações humanistas, e assim sucessivamente, até se encontrar com o meu Senhor. Irmãos, afinal, Deus está lá no céu é para nos abençoar. Eu vi um pastor dizendo isso. Se não for para nos abençoar, para que eu quero esse Deus? Eu vi um pastor dizendo isso. Deus está lá é para isso mesmo. Ele nos criou, foi para isso mesmo, para nos perdoar, para nos abençoar. A maioria dos irmãos tem esse tipo de convicção, porque foi isso que lhe foi oferecido na igreja. É isso que é dito nas pregações. Eu vejo as pregações. Se não é dito exatamente com essas palavras, o entendimento que dá aquela audiência na televisão é esse. Esse não é um Deus maravilhoso. E eu continuo pecador, sempre perdoado, e sempre amado, e sempre consolado, e sempre confortado por essa palavra maravilhosa que eu vejo na televisão. Alguém tem que pregar diferente. Alguém tem que dizer o que é que a Bíblia diz. De verdade. Então, irmãos, olhem só. A realidade, irmãos, é muito diferente. É muito diferente. A Bíblia nos ensina que a partir da desobediência de Adão, há uma inimizade estabelecida contra Deus. Ele mesmo declarou essa inimizade, o Senhor Deus. E isso pode ser visto claramente, já antes de Deus dizer isso, quando Adão se afastou de Deus, mesmo antes de Deus proclamar a sua sentença. Expulso, você saia daqui. Sabe? Mesmo antes disso, ele se afastou de Deus. Versículo 8. Cadê? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, claramente, irmãos, nós vemos que o pecado, isso aqui era o primeiro homem criado por Deus, inocente,
e pecou. Pois esse pecado nos afasta de Deus imediatamente, como nós vimos aqui. Como ele mesmo diz a Israel através do seu profeta Isaías: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. São os nossos próprios pecados que nos afastam de Deus. Não é Ele que se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele, e isso é consequência imediata do pecado, como nós vemos aqui no primeiro homem criado por Deus, inocente, ainda inocente, desobedeceu, e nós podemos ver que a obediência é mais importante do que a inocência. Então, entre todas as consequências do pecado de Adão, irmãos, como a morte tão temível por todos, a mais grave foi o rompimento da comunhão entre o homem e Deus, e quem primeiro provocou e demonstrou esse rompimento foi o homem. Depois do pecado, já vimos agora aqui, lemos de novo, ele procurou se esconder de Deus, ou em outros termos, depois do pecado, a sua tendência natural passou a ser buscar o distanciamento de Deus. Termo muito usado agora, distanciamento social. Pois é, o pecado provoca o nosso distanciamento espiritual e pessoal de Deus. Não é só espiritual, não. Por quê? Por causa do medo, por causa da vergonha do pecado, o que o pecado provocou no pecador, especialmente sem o necessário reconhecimento e arrependimento. É assim que nós agimos, irmãos. Mesmo que não tenhamos consciência disso, é assim que nós agimos. É por isso que não gostamos de ouvir pregações que admoestam. Por quê? Porque, na verdade, como Adão, não queremos reconhecer o nosso pecado. Como Adão, não gostamos da ideia de nos arrepender. Como Adão, não queremos nos arrepender. Nós queremos ser abençoados. Não é assim que ensina na igreja? Que é só pedir perdão da boca, perdoa nossos pecados, pronto, está resolvido o negócio. Deus nos ama acima de tudo, a ponto de dar seu filho por nós. É ensinado isso sem a explicação necessária. Irmãos, nós podemos observar nas atitudes e nas palavras de Adão que não havia qualquer arrependimento da parte dele pelo que ele havia feito. A única coisa que fica clara na sua atitude e nas suas palavras é que ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Onde estás? Então, ficamos com medo. Ouvi a tua voz, versículo 10, no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, a preocupação de Adão era consigo mesmo, com a situação em que ele se encontrava, e não com o fato de haver desonrado a Deus, com o seu pecado, com o fato de ter rompido o relacionamento com Deus, que Deus lhe disse: o dia em que comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. Ele sabia. Quando comeu, nós lemos aqui, logo quando ele comeu, abriram-se-lhe os olhos e perceberam tudo. Aí veio a vergonha, se afastaram logo de Deus, com medo. Irmãos, olhem só, irmãos. Lembram que com Caim aconteceu a mesma coisa? Filho de Adão. Quando Deus o confrontou com o seu crime de assassinato do irmão, ele não demonstrou qualquer arrependimento. Quando Deus preferiu a sentença de que ele seria fugitivo e errante pela terra, conversei isso hoje com o irmão, ele preocupou-se imediatamente com a sua situação. Quem comigo se encontrar, me matará. Ele em nenhum momento disse a Deus que estava arrependido ou demonstrou arrependimento. Não, ele se preocupou com a sua situação. Quando Deus disse que ele seria fugitivo e todos seriam seus inimigos. E agora? Quem me encontrar vai me matar? Olha o que o pecado faz, irmãos. Percebe, irmãos? A imprescindibilidade de reconhecer que somos miseráveis pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus, por conseguinte. Enquanto não tivermos esse reconhecimento, jamais nos interessaremos pela glória de Deus de fato
e sim pela nossa situação pessoal. Enquanto não reconhecemos a nossa culpa, o que buscamos em Deus é apenas a solução para os nossos problemas pessoais. Problemas causados pelo pecado. Pecado que nos afasta de Deus, embora nós imaginemos e até afirmemos que o que nós queremos é a glória de Deus. É isso que chamamos de autoengano do pecado, tão fartamente alimentado pelas pregações humanistas que não nos confrontam com o nosso pecado. Dizem apenas que Deus nos ama e quer o nosso bem e que vai nos abençoar e que nos consola, a sua palavra é uma maravilha, sempre no sentido de resolver nossos problemas pessoais, nossos problemas emocionais. Mas reconhecer que é um pecador, miserável pecador diante de Deus, e reconhecer o quanto precisa da sua misericórdia, aí é muito difícil. É uma raridade. Olha, irmãos, o que aconteceu com Adão demonstra claramente a nossa insensibilidade quanto ao tamanho do problema causado pelo pecado. Como podemos ver, Adão não reconheceu que o seu pecado foi a causa da sua desgraça. Não reconheceu que o seu pecado foi a causa do seu medo de Deus. Antes de pecar, ele conversava livremente com Deus, como vimos. Depois de pecar, ele se escondeu com medo, versículo 10. E foi preciso que Deus o confrontasse com o seu pecado. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Versículo 11. Pois é, irmãos. Quando Deus confronta o pecador com o seu pecado, nós podemos ver, por outro lado, a grande sabedoria e a grande graça de Deus. Uma miséria que o pecador resolveu puxar para si próprio em desobedecer ao Senhor. Quando Deus o confrontou, quando ele confrontou Adão, ele queria que Adão reconhecesse o seu pecado. Deus queria que Adão se arrependesse, confessasse o seu pecado, se arrependesse, que pedisse perdão, mas não foi isso que aconteceu. Adão imediatamente se esquivou da sua culpa e transferiu a responsabilidade do seu pecado para a mulher. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Jogou a culpa para cima da mulher e por tabela para o próprio Deus. Porque na leitura um pouco lá antes, nós vemos que Deus deu a mulher ao homem sem que ele tivesse pedido. Então quando ele disse, a mulher que tu me deste, é como quem diz, eu não te pedi mulher, não. Você me deu a mulher, olha o que foi que ela fez. Por tabela foi isso que Adão fez. Se esquivou da sua culpa, jogou a culpa na mulher e por tabela no próprio Deus, que lhe deu uma mulher sem que ele nem pedisse. Foi Deus que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só e fez-lhe uma auxiliadora idônea. Idônea quer dizer capaz, como ele, é o seu complemento. Olha no que deu o complemento, é isso que Adão está dizendo. Então, irmãos, prestem atenção, meus filhos. Prestem atenção. De fato, esta é a terrível consequência do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nos afasta de Deus e nos impede de enxergar Deus como Ele é. Um Deus de amor e misericórdia, é verdade, mas um Deus que é santo e justo e que não condescende com o pecado. O pecado nos afasta de Deus e nos faz enxergá-lo como nós queremos que ele seja, como nós o formatamos, como nós gostamos desse Deus que é apresentado nas pregações humanistas. Um Deus Papai Noel, um Deus já diz que condescende com o pecado. E as pregações humanistas, centradas em nós mesmos, obviamente, por isso que são humanistas, nutrem, alimentam a ilusão de que Deus nos abençoará de qualquer jeito, em qualquer circunstância. Prestem atenção, irmãos queridos.
Somente quando reconhecemos que estamos separados de Deus e que isso se dá por causa dos nossos pecados, então nós buscamos a Deus com a motivação certa. Em arrependimento, com o coração compungido e contrito, certo de que Deus mesmo, pela sua graça, já providenciou o meio para nos livrar do medo, o meio para nos livrar da culpa, o meio para nos livrar da maldição dos nossos pecados e para nos conceder o seu perdão, para nos trazer de volta para Ele. Nós nos separamos. E porque o pecado é tão hediondo, coisa que normalmente os tais crentes não têm noção, a ponto de nos separar de Deus, sabemos que o meio utilizado por Deus, pela sua graça, foi o mais maravilhoso de todos os seus atos, muito superior à própria criação do universo. Foi o sacrifício do próprio Deus Filho, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o único meio capaz de aplacar a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados, o único meio capaz de restabelecer a nossa relação com Deus, a nossa amizade com Deus, a nossa intimidade com Deus, que nos dá prazer de conversar com Ele, não somente só na virada do dia, mas durante todos os momentos do dia, em qualquer circunstância. Oração constante, momentos especiais de oração no Espírito com o nosso Deus. Isso jamais pode acontecer antes do reconhecimento da nossa culpa do pecado, reconhecimento que é confrontado pelo próprio Deus na sua palavra. Irmãos queridos, aquele que não consegue enxergar e considerar estas coisas com a profundidade que o caso requer, clame pela misericórdia de Deus, clame para que Ele o salve, converta o seu coração. Deus terá misericórdia de converter o seu coração e o faça compreender a gravidade, a terrível consequência do pecado que o separa de Deus. O pecado da desobediência que desonra a santidade de Deus. Só assim, irmãos queridos, o pecador é capacitado a também enxergar e considerar a maravilhosa graça de Deus, a maravilhosa salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, o único capaz de nos reaproximar de Deus. Repito, de restabelecer a amizade que foi rompida pelo pecado. Por isso, irmãos, a nossa pregação está sempre na contramão das pregações que a gente ouve. E é por isso que nós rogamos a Deus que Ele nos infunda em nossos corações, em nosso entendimento, o mais profundo arrependimento pelos nossos pecados que ofendem a sua santidade, que desonram o seu senhorio, a sua majestade, e que Ele infunda, consequentemente, em nossos corações a gratidão por tamanha graça da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que, a partir daí, pelo discipulado, nós vivamos como testemunhas fiéis do Senhor, não com a finalidade de fazer prosélitos, como nós vemos claramente na finalidade, essa é a finalidade das igrejas, mas que nós tenhamos a finalidade de alcançar, e não apenas alcançar, mas também discipular, edificar os eleitos, outros eleitos de Deus, exatamente para o louvor da sua glória. É assim que nós ensinamos a Bíblia, é assim que nós oramos pedindo a misericórdia de Deus sobre nós, no sentido de que compreendamos o nosso pecado, para que, em compreendendo a gravidade desse pecado, nos arrependamos diante do nosso Senhor, pedindo misericórdia, pedindo que Ele nos perdoe, que Ele nos ajude a nos ensinar agora no sentido de que, repito, andemos como testemunhas fiéis
da sua maravilhosa salvação, e é assim que nós vamos alcançando e discipulando os outros eleitos de Deus, repito, exclusivamente para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.